Quanto vale um copo d'água? Depende. Imagine duas pessoas recebendo exatamente o mesmo copo d'água. A primeira acabou de sair do almoço, está satisfeita, sem sede. Ela agradece, toma um gole e segue sua vida. Agora, a segunda está perdida há 3 dias no deserto. O sol queimou sua pele, seus lábios estão rachados, suas forças estão chegando ao fim. E quando alguém lhe entrega aquele mesmo copo d'água, ela o segura como se estivesse recebendo a própria vida. O que mudou? A água era a mesma. O valor dela foi determinado pela consciência de necessidade. E com a graça de Deus, acontece exatamente a mesma coisa. Quanto menor é a nossa percepção do pecado, menor a graça aparece. E quanto mais entendemos quem Deus é e quem nós somos, mais a graça nos surpreende. Talvez seja por isso que algumas pessoas ouvem falar da cruz e permanecem indiferentes, enquanto outras não conseguem conter as lágrimas ao lembrar sobre o que Cristo fez. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Existe uma frase de Sinclair Ferguson que ficou gravada na minha mente. Ele diz, em resumo, que quanto mais entendemos quem Deus é e quem nós somos, mais a graça nos surpreende. Mas, quando deixa de nos surpreender, é sinal de que a nossa compreensão do Evangelho enfraqueceu. Eu acho essa afirmação brilhante, porque ela explica algo que muitos de nós já experimentamos. Continuamos indo à igreja, ouvindo sermões, cantando os mesmos hinos, mas em algum momento a cruz deixa de causar admiração. A graça continua fazendo parte do nosso vocabulário, mas deixa de produzir espanto. E rapidamente, antes de continuar, se você de alguma forma tem sido edificado por esses conteúdos que eu tenho postado aqui no canal, eu peço que você se inscreva e ative as notificações para receber novos conteúdos. E deixe seu like, pois isso é muito importante para que assim o YouTube recomende para mais pessoas. Não somente o like, mas também um comentário é muito bem-vindo, ok? Isso ajuda mais pessoas a serem alcançadas pelo Evangelho. E se de alguma forma você deseja apoiar esse ministério, as informações a respeito disso estão na descrição desse vídeo, ok? Tamo junto. Continuemos. Agora, pense comigo. Por que algumas pessoas nunca deixam de se maravilhar com a graça, enquanto outras parecem ter perdido esse encanto? Eu acredito que a resposta está em 2 perguntas. Quem é Deus e quem somos nós? Curiosamente, João Calvino começa sua obra mais importante, As Institutas da Religião Cristã, dizendo que praticamente toda a sabedoria, ou seja, o conhecimento que verdadeiramente importa, consiste em 2 partes, que é o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. E essas 2 coisas caminham juntas, porque ninguém conhece verdadeiramente a si mesmo sem olhar para Deus. E ninguém contempla a Deus de forma correta sem perceber quem realmente nós somos. Enquanto olhamos apenas para nós, sempre encontramos motivos para nos justificar. Sempre existe alguém mais violento, mais corrupto, mais imoral. Isso cria uma falsa sensação de que nós estamos bem. Mas tudo muda quando nós deixamos de olhar para os homens e começamos a olhar para Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. Durante anos, ele conhecia muitas coisas sobre Deus. Mas, quando ele teve a visão do Senhor assentado no alto e sublime trono, cercado por serafins que proclamavam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, sua primeira reação não foi fazer uma aula de teologia, mas ele disse: ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros, serei consumido. Perceba o que aconteceu, Nossa, cadeira aqui. Quanto mais ele enxergou a santidade de Deus, mais ele enxergou a profundidade do seu pecado. E isso é interessante, Porque nós imaginamos que crescer espiritualmente significa pensar cada vez melhor de nós mesmos. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Os homens que
mais conheceram a Deus foram justamente aqueles que mais reconheceram sua indignidade. Abraão disse que era pó e cinza. Jó disse que se abominava e também se arrependia no pó e nas cinzas. O texto de Isaías me lembra também muito Pedro, que diante da santidade de Cristo ele disse: afasta-se de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. Paulo, no final do seu ministério, não disse que ele foi o maior de todos os apóstolos. Ele disse que ele é o principal dos pecadores. E isso não era baixa estima, mas era uma visão correta de Deus. E quando Deus ocupa o lugar que lhe pertence, nós finalmente ocupamos o nosso. Esse talvez seja um dos maiores problemas da nossa geração. Vivemos em uma cultura que tenta resolver tudo fortalecendo a autoestima. A mensagem que ouvimos o tempo todo é: acredite mais em você, descubra o seu potencial, você é suficiente. Mas o Evangelho nunca começa dizendo que nós somos suficientes. O Evangelho começa mostrando que nós somos completamente dependentes da graça de Deus. E esse diagnóstico pode parecer duro, né, à primeira vista, né? Mas, na verdade, prepara o nosso coração para ouvir a notícia mais maravilhosa do universo. Porque somente quem entende a gravidade da doença consegue celebrar a grandeza da cura, né? Por isso que faz todo sentido o que Jesus disse, né? Os sãos não precisam de médico. Ou seja, aqueles que pensam que são bons, que são saudáveis, não precisam dele. Porque por que eles vão precisar de Cristo se eles pensam que são pessoas boas? Por isso que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E é exatamente aqui que a graça começa a brilhar. É exatamente aqui que o Evangelho começa a fazer sentido. Quando enxergamos a profundidade do nosso pecado, finalmente entendemos por que a graça ela é tão extraordinária. Paulo ele também descreve de forma clara em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa palavra fala corretamente do modo que nós estávamos mortos, não feridos, não enfraquecidos, não precisando apenas de um empurrãozinho, mas sim mortos. Um morto não consegue produzir vida, não pode se levantar sozinho, nem dar um passo em direção a Deus. Essa era a realidade de cada um de nós sem Cristo. Mas o texto continua com uma das palavras mais bonitas de toda a Bíblia, que é mas Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Toda a esperança do Evangelho está nessa mudança. Nós estávamos mortos e Deus nos deu vida. Éramos culpados, mas somos justificados por meio de Cristo. Vivíamos afastados de Deus em inimizade, mas fomos agora recebidos como filhos. Do início ao fim, tudo acontece porque o Senhor decidiu agir com misericórdia. Talvez um dos maiores enganos seja imaginar que Deus olhou para nós e encontrou alguma qualidade que justificasse esse amor. A Bíblia destrói completamente essa ideia. Romanos capítulo 5 diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. A cruz não revela somente o tamanho do amor de Deus. Ela também revela o tamanho do problema que o pecado representa. Se fosse possível resolver essa dívida com boas obras, Cristo jamais precisaria morrer. Se bastasse esforço, disciplina ou religiosidade, o Calvário seria desnecessário. Mas o Filho Eterno de Deus entrou na história, viveu a vida perfeita que jamais conseguiríamos viver e recebeu sobre si a condenação que era nossa. Na cruz, encontramos duas verdades que nunca podem ser separadas. O pecado é muito mais grave do que nós imaginamos e o amor de Deus é infinitamente maior do que conseguimos compreender. Ontem, eu lembro que no vídeo que eu postei ontem, eu falei que na cruz também a justiça de Deus se encontrou com a sua misericórdia. Eu vou deixar aqui no final do vídeo também o link, o card, né, para você clicar e assistir o vídeo de ontem, que ficou bem legal também. Existe um hino que frequentemente cantamos na igreja, que eu acho maravilhoso, que diz assim, em um dos versos, né? Apesar da glória que tens, o Senhor se importa conosco
também. Sempre que chego nessa parte, eu fico pensando, né? O Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O Deus diante de quem os anjos proclamam continuamente: Santo, Santo, Santo. Esse Deus conhece cada detalhe da minha vida. Conhece os meus pecados, conhece as intenções do meu coração e mesmo assim decidiu me amar em Cristo. O universo inteiro existe para manifestar a glória de Deus. Mesmo assim, ele enviou o próprio Filho para salvar pecadores. Isso é graça. Agora fica mais fácil entender essa frase, né, do teólogo Sinclair Ferguson. Quanto mais clara é a visão da santidade de Deus, mais evidente se torna a gravidade do pecado. Um dos primeiros livros que eu li após a minha conversão é o livro Santidade, do J.C. Riley. Ele diz assim: quanto mais luz nós recebemos, mais nós enxergamos a nossa própria pecaminosidade. E a falta de contemplar a graça, contemplar a cruz, talvez seja o motivo de tantas pessoas perderem o encanto pelo Evangelho. Não porque o Evangelho tenha perdido a sua beleza, mas porque passamos tempo demais olhando para nós mesmos e tempo de menos contemplando quem Deus é. Se hoje você percebe que já não se emociona ao ouvir sobre o Evangelho, o caminho não é procurar algo novo, mas sim redescobrir aquilo que sempre esteve diante dos seus olhos. Olhe outra vez para a cruz. Leia novamente os Evangelhos. Medite naquilo que Cristo realizou em seu favor. Quem permanece aos pés da cruz dificilmente trata a graça de Deus como algo comum. Se esse vídeo edificou a sua vida, escreva aqui nos comentários: a graça ainda me surpreende. Eu vou gostar muito de ler o seu comentário. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar da beleza do Evangelho. E se você tiver o desejo no coração de apoiar esse ministério, existem formas de apoiar na descrição do vídeo. Que o Senhor nos conceda um coração que jamais se acostume com a cruz. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.